Olá pessoal, vamos ao resumo semanal da novela As Filhas da Senhora Garcia, de 14 a 18 de julho. O resumo é referente à exibição da novela pelo SBT. Valéria e Arthur sofrem um grave acidente de carro que os conecta. Camila humilha Mar por culpa de Paula. João pede Mar em casamento e ela aceita. Rócio consegue falar com Nicolas e deixa Luiz tenso. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Luiz pergunta a Glória quem é a senhora Ofélia que esteve ali para ajudá-la. Glória diz que ela é uma conhecida de sua prima e que a recomendaram. Luiz pergunta o que ela sabe dela. Glória diz que ela é muito trabalhadora, viúva e precisa muito do trabalho. Animada, Ofélia diz a Valéria que a Mar entrou na mansão e ficou fascinada igual a ela. Valéria diz que quando seu pai estava vivo passou muitos momentos felizes com sua irmã, enquanto a mãe sempre disse que só a beleza e o dinheiro importavam. Ofélia diz que ela nunca vai entender. Valéria diz que é claro que não, e as duas veem a vida muito diferente. Ofélia diz que ela sempre foi igual ao pai dela, medíocre. Valéria altera sua voz, manda a mãe não mencionar o pai, porque ela foi a assassina dele. Luiz segue muito mal pelo luto de Cecília, e Nicolas tenta confortar o pai. Luiz está preocupado por Arthur, mas Nicolas diz que não vai deixar seu irmão sozinho e vai defendê-lo de tudo e de todos. Ofélia diz a Valéria que não matou o pai dela. O que o matou na verdade foi a pobreza e não ter dinheiro sequer para o básico. Ela diz que não irá permitir que essa mesma pobreza acabe com elas, e não importa o que tenha que fazer. Valéria diz que seu pai não morreu pela pobreza, e sim foi pela maldita ambição da mãe. Ofélia diz que só queria deixar aquela miséria, mas Valéria diz que para a mãe nada é suficiente. Ela diz que a mãe sempre pressionava o pai para ter mais e mais, e que para ela, foi ela quem causou sua morte. Luiz diz a Graciela que a Cecília era mais próxima de seus filhos, e agora tudo vai se complicar com sua ausência. Ele pergunta o que será que aquela mulher fazia no funeral. Graciela diz que é melhor não pensar nisso, que é melhor manter isso escondido como sempre. Ofélia segura uma foto das filhas e diz assim: nunca entenderiam o que eu tive que passar. Talvez é melhor assim, meu Deus. No dia seguinte, as vizinhas fofocam sobre a briga de Valéria e Ofélia, que escutaram até de suas casas. Arthur está dormindo dentro do carro em frente à mansão, e os fotógrafos tiram fotos dele. Nicolas chega ali e exige que eles se retirem e deixem sua família em paz. Os fotógrafos vão embora e Nicolas acorda o irmão. Arthur diz a Nicolas que aquela casa já não significa nada para ele e que sua mãe era tudo para ele. Ele diz que não pode estar sem sua mãe e sai de carro. Ofélia encontra nas coisas de Valéria o dinheiro que Nicolas jogou nela na noite do hotel. Ela pega o dinheiro. Nicolas diz ao pai que já viu o Arthur, que ele passou toda a noite dentro do carro do lado de fora e a imprensa tirou fotos. Luiz diz que sente que não agradece o Nicolas suficiente por tudo que ele faz pelos irmãos. Ele diz que ele também perdeu sua mãe e merece sofrer por sua partida e não ficar se preocupando pelos outros. Nicolas diz que sua mãe também estaria cuidando de seus irmãos. Ofélia vê João pela janela do lado de fora de sua casa. Ela questiona o que ele perdeu ali. João diz que nada, só estava vendo o celular. Ofélia diz que ele não tem nada que fazer em sua casa, muito menos estar atrás de sua filha. João pede que ela entenda que eles se amam. Ofélia diz que ele lhe causa pena e que esse amor não serve para nada. João diz que nem tudo nessa vida é dinheiro. Ofélia manda ele dizer isso quando estiver passando fome e garante que não permitirá que eles fiquem juntos. João pergunta por que ela o odeia tanto. Ofélia diz que nem o odeia, porque na verdade não significa nada para ela. João joga na cara dela que graças a ele, ela tem um trabalho na mansão dos Portilla, e fez isso para que eles se dessem melhor. Ofélia diz que então não serviu de nada, porque segue pensando que ele é um João ninguém. Na academia, Priscila vai atrás de Arthur. Diz que está muito preocupada por ele e se quer conversar. Arthur diz que agora não pode, e rejeita Priscila. Priscila o chama de idiota e vai embora. Valéria vê tudo. Glória diz a Ofélia que o uniforme dela já está pronto e que vai ficar ligando para ela para saber se tudo está bem.
Ofélia diz que ela pode ir tranquila. Glória diz que vai confiar nela e vai embora. Ofélia diz a Mar que ela tem muito que aprender naquele lugar. Graciela vê Paula fazendo a lista de compras da casa, mas não permite. Paula alega que agora que a Cecília não está, é ela quem deve cuidar das coisas da família. Graciela pede que ela não se confunda e o melhor é ela seguir fazendo o que fazia antes. Nada. Paula fica furiosa. Ofélia e Mar arrumam a cama do quarto de Luiz na mansão e se encantam com o conforto da cama. As duas ficam deslumbradas com tantos cremes e perfumes que tem na estante do quarto. Ofélia pede que Mar use um pouco o perfume da senhora Cecília, que agora ela já não está mais ali, e os mortos não usam perfumes. Ela também ordena que a filha fique mais perto de Arthur e esteja disponível para o que ele precisar. Ofélia vai para o outro quarto e Mar passa um pouco do perfume no pulso. Rosinha, a empregada, chega ali e Mar, assustada, guarda o perfume no bolso de sua jaqueta. A empregada não vê e chama Mar para ajudá-la na cozinha. Glória vai à casa de Susana para falar com a prima, mas João informa a tia que ela ainda não voltou da casa de sua avó. Glória pergunta a João se a mãe dele realmente conhece essa senhora Ofélia, porque ela não lhe inspira confiança, como ele disse. João diz à tia que a Ofélia é uma vizinha da vila, que sua mãe conhece há anos ela, e que ela e suas filhas são gente boa. Glória diz que então fica aliviada, que pode partir para seu povoado, mas pede que o sobrinho diga a Susana que é para ligar para ela quando puder. Priscila visita Luiz. Diz que tentou falar com o Arthur, mas ele não quer. Luiz pede que ela o entenda, que ele está passando por um momento muito difícil. Priscila diz que é por isso que quer estar com ele, que o ama há anos e pode ajudá-lo. Luiz diz que com as coisas do coração não se manda, não se pode forçar. Camila chega ali e chama Priscila para conversar com ela em seu quarto. Ofélia vê Mar lavando as louças e pergunta o que ela faz ali. Mar diz que a Rosinha chamou ela para fazer isso. Ofélia diz que a Rosinha é só uma empregada da casa. E Mar relembra a mãe que elas também são. Ofélia alega que é diferente e que até o lixo devem separar. E a filha deve escutar o que ela fala. Ofélia discute com Rosa e Lupita. Diz que elas não são iguais e ordena que a chamem de Senhora Garcia. Rócio se encontra com Luiz no jardim da mansão e diz que sente muito pelo que aconteceu com a Cecília. Luiz diz que ela não tem nada que fazer ali e pede que saia. Rócio diz que quer ver seu filho, mas Luiz diz que ela está louca e não sabe o que está falando. Ele diz que pelo bem dela é melhor não aparecer ali. Camila diz a Priscila que agora que sua mãe não está, a Paula não vai mais se dar bem e as coisas irão mudar. Rócio diz a Luiz que não tem nada que perder e só quer que seu filho saiba da verdade. Luiz manda ela se afastar de sua família. Rócio exige a verdade e Luiz diz que a única verdade é que é o pai de seus filhos e ela não é ninguém. Ofélia, que está levando o lixo na rua, vê a discussão de longe. Rócio aceita ir embora da mansão, mas como condição, o Luiz deve ir atrás dela em sua casa para conversarem. Ela entrega um papel com seu endereço para ele. Luiz manda ela não voltar a ir atrás dele, e muito menos em sua casa. Ele deixa o bilhete cair quando está entrando no carro. Priscila diz a Camila que ela deve tomar muito cuidado com a Paula, e na verdade é o Leonardo que precisa saber quem ela é de verdade. Camila diz que isso é impossível, porque o Leonardo está cego. Ofélia se aproxima de Rócio e pergunta se pode ajudá-la em algo. Rócio diz que ninguém pode ajudá-la, porque está totalmente sozinha. Ela diz que já precisa ir e vai embora da mansão. Ofélia vê o bilhete que Luiz deixou no chão e o pega. Mar está com um café na mão. Paula sai do seu quarto rapidamente, trompa em Mar e o café derruba nela. Paula, furiosa, manda Mar cuidar por onde anda e se está cega. Leonardo chega ali e pede que Paula fique calma. Paula surta e diz que cada vez mais as empregadas estão piores. Mar recolhe a sujeira e sai. Paula reconhece Mar e diz a Leonardo que ela é uma das finalistas do concurso do Arthur. Mar chora e diz a Ofélia que não quer mais estar naquela casa. Ofélia diz que não trouxe ela para trabalhar, e sim para ir se acostumando com aquela vida. Mar diz que a esposa do filho mais velho tratou ela horrível.
aquela que todos brigaram no dia do velório. Ela pede que a mãe a deixe em casa e que não quer mais estar ali. Ofélia diz que as coisas irão mudar quando ela ganhar o concurso, e agora precisam aguentar isso. Luiz revela a Graciela que a Rócio se atreveu a aparecer em sua casa. Graciela pergunta por quê. Luiz diz que ela descobriu tudo. Disse que a Cecília foi atrás dela e agora quer ver seu filho. Graciela fica tensa e diz que isso não pode ser. Luiz diz que essa mulher conhece o segredo que ele tem guardado toda a sua vida e não irá permitir que ela machuque nenhum de seus filhos. Luiz diz a Graciela que não entende por que a Cecília não lhe disse nada. Graciela diz que ela não queria que ele se preocupasse. Luiz descobre que a irmã já sabia e pede que ela diga tudo o que sabe. Graciela diz que só sabe que elas conversaram, mas não sabe os detalhes. À noite, na academia, Arthur pede uma aula de pilates com Valéria para ficar conversando com ela. Ele diz que ali na academia ninguém o incomoda e que a imprensa o perturba. Valéria percebe que Arthur está bebendo álcool. Quando ele se levanta, quase cai, mas ela o segura. Rola um clima entre os dois. Valéria diz que já vai. Mar comenta com João que a mansão Portilla é muito bonita. João diz que a intenção era a mãe dela ficar trabalhando, para que eles pudessem ficar mais tempo juntos. Mar diz que sabe, mas é muito lindo ver como aquelas pessoas vivem. João diz que a mãe dela quer meter ideias nela e acha melhor ela não ir mais naquela casa. Mar pergunta por quê. João diz que não gosta de ver ela falando assim e, sinceramente, já está se arrependendo de ter mandado a mãe dela para aquele lugar. Valéria vê Arthur querendo entrar no carro e chama a atenção dele por estar bêbado. Arthur diz que está bem, perfeito. Valéria diz que ele pode se acidentar. Arthur pega o celular de Valéria, anota seu número de telefone e diz que ela pode ligar para ele depois e confirmar que ele chegou bem. Valéria quer a chave do carro, mas Arthur entra. Valéria diz que ele não vai assim e entra no carro com ele. Mar diz a João que não vai deixar de ir à mansão e sua mãe precisa da sua ajuda. João diz que ela está se aproveitando disso para separá-los. Arthur dirige em alta velocidade e Valéria fica assustada. Ele acaba perdendo o controle e os dois sofrem um terrível acidente automobilístico. Luiz pergunta a Nicolas se o Arthur já chegou. Nicolas diz que ainda não e sente que o irmão não quer estar em casa, porque tudo o lembra de sua mãe. Ofélia surpreende Mar e João aos beijos. Puxa a filha e diz que ela não entende mesmo. Furiosa, ela dá um tapa na cara de Mar. João pergunta o que é isso. Ofélia manda ele não se meter e puxa a filha para dentro de casa. João vai atrás delas e pergunta a Ofélia por que lhe custa tanto entender que ele e a Mar se amam. Ofélia diz que sua filha não pode estar com um morto de fome como ele. Dentro de casa, Ofélia diz a Mar que pensou que ela queria algo melhor para sua vida, mas viu que errou. Nicolas liga para Arthur. Valéria reage e, em muito mau estado, atende o celular. Ela pede ajuda e Nicolas manda passar para seu irmão. Valéria volta a desmaiar e Nicolas não consegue mais contato. Ofélia, chantagista, diz a Mar que parece que tudo que faz para ela não a importa. Mar diz que não é verdade. Ofélia diz que levou ela para a mansão para ela saber qual é a vida que merece, mas viu que ela se conforma com muito pouco. Mar diz que quer viver melhor, mas Ofélia diz que ao lado daquele João ela não irá conseguir nunca. Mar diz à mãe que pensa que se ela e o João trabalharem juntos, irão conseguir algo muito melhor na vida. Ofélia dá risada. Diz que leva a vida inteira se desdobrando em trabalho e só dá para elas comer. Ela diz que espera que um dia ela entenda tudo o que ela tentou ensiná-la e que quando morrer vai ver tudo o que fez por ela e então irá se arrepender. Mar chora e Ofélia manda ela ir para o quarto. Nicolas liga mais uma vez no celular do irmão e quem atende é um homem, que informa sobre o acidente. Ele passa todas as informações para Nicolas. Paula invade o quarto de Arthur, pega o tablet dele para tentar encontrar a foto de Mar. Ela não consegue descobrir qual é a senha do tablet, mas leva o aparelho com ela. Valéria está sendo levada pela ambulância e Nicolas chega ali. Os dois se surpreendem ao cruzarem os olhares. Nicolas vê o irmão sendo levado pela ambulância e
e os paramédicos dizem que o estado dele é crítico. Paula pergunta a Leonardo se ele não sabe a senha do tablet do Arthur, porque vai demonstrar que a empregada participou do concurso. Leonardo diz a Paula que são coisas de seu irmão e ela não pode estar se metendo assim. Paula diz que está cansada que naquela casa ninguém a escute, e se ele não se interessa em saber o que os irmãos dele faz, ela sim. Ela diz que o Arthur só usou o concurso para seduzir mulheres, e além disso, agora trouxe uma para dentro de casa. Luiz chega ali no quarto desesperado e avisa Leonardo sobre o acidente do irmão dele. Ofélia recebe uma ligação informando sobre o acidente de Valéria. Ela fica chocada e avisa Mar. Luiz e os Portilla chegam ao hospital e querem informações de Arthur. A enfermeira avisa que ainda não conseguiram estabilizá-lo, que ele chegou muito mal. Luiz se sente mal pela situação. Ofélia e Mar saem de casa desesperadas. João corre atrás delas e pergunta para onde irão. Mar e Ofélia entram no táxi e João decide pegar seu carro e ir atrás delas. Valéria e Arthur são atendidos pelos médicos. Valéria alucina e chama por Arthur, preocupada por ele. Ofélia e Mar, angustiadas, chegam ao hospital e Ofélia pergunta à enfermeira onde está sua filha, que ela teve um acidente. A enfermeira diz que ela e o outro jovem chegaram em uma ambulância, porque tiveram um grave acidente de carro. Nicholas se aproxima de Ofélia e diz que a filha dela estava no carro de seu irmão Arthur. Ofélia adverte Nicholas que se acontecer algo com sua filha, nem com todo o dinheiro que eles têm poderão salvar o irmão dele. Nicholas diz que tampouco ele sabe o que está acontecendo ali. Ofélia diz que sabe bem da fama do irmão dele e que se por suas idiotices acontecer algo à sua filha, eles irão se arrepender. Nicholas garante que tudo ficará bem e descobre que Ofélia está trabalhando em sua casa no lugar de Glória. João fica na frente do hospital e tenta ligar para Mar. Nicholas diz à família que a mulher que estava com o Arthur é filha da empregada da casa deles, da mulher que está substituindo a Glória. Luiz se surpreende e pergunta o que ele fazia com essa mulher. Nicholas diz que não faz ideia, mas a senhora está muito chateada e também não entende porque ela estava com o Arthur. Paula vê Mar e diz a Leonardo que ela é a menina do concurso e a irmã daquela que estava com o irmão dele. E tudo isso é muito estranho. Ofélia entra para ver Valéria, que está dormindo, e o médico diz que ela está fora de perigo. Ofélia se alivia e fica a sós com a filha. Ela acaricia o cabelo de Valéria, a chama de meu amor e diz que ela irá ficar bem. Através dos telejornais, Rócio descobre que um dos filhos de Luiz Portilla sofreu um grave acidente, mas a imprensa não sabe qual deles foi. Rócio fica desesperada e treme. O médico informa os Portilla que a situação do Arthur é delicada, que ele perdeu muito sangue e precisam de doação do tipo O negativo. Mar observa tudo. Camila vai até o lado de fora, liga para Priscila e conta sobre o acidente de Arthur. Priscila fica nervosa. João vê Camila e reconhece ela. O médico informa Luiz que conseguiram um doador de sangue e irão fazer a operação agora. A família se alivia e Luiz quer conhecer o doador e lhe agradecer pessoalmente. Ele também fica sabendo que a mulher que estava com seu filho se encontra bem e fora de perigo. Luiz se surpreende ao ver Mar doando sangue e descobre que ela é a doadora de seu filho. Ele fica muito agradecido com ela. Diz que isso é muito importante e como pode pagá-la. Mar diz que ele não precisa pagar nada e Luiz diz que ela é um anjo. Ele diz que jamais irá se esquecer disso. Mais tarde, o médico informa aos familiares que o Arthur já está estável e fora de perigo. Todos comemoram a boa notícia. João liga para Mar e pergunta por que ela não atendeu. Mar diz que estava doando sangue e João, ciumento, quer saber para quem. Mar diz que foi para um dos Portilla e João se zanga, dizendo que mais uma vez ela está envolvida com essa família. Ofélia descobre que Mar doou sangue para Arthur.
Fica muito feliz e diz que isso significa que agora eles devem a vida dele para elas. Rócio chega ao hospital. Luiz entra para ver Arthur e, chorando, diz que tudo o que faz é pelo bem dele e não suportaria se algo ruim acontecesse com ele. Paula vê nas redes sociais a notícia que Arthur Portilla teve um acidente com uma de suas aventuras. Ela dá risada e diz a Leonardo imaginar quando souberem que foi ainda com a filha da empregada. Valéria acorda e pergunta a Mar o que aconteceu. Mar diz que ela teve um acidente e que estava no carro do Arthur Portilla. Valéria pergunta como ele está e que quer vê-lo. Mar diz que não sabe muito, mas ela não pode se levantar. Valéria, alterada, diz que quer saber como o Arthur está. E Mar diz que só sabe que ele foi operado e está estável. Rócio se aproxima de Nicolas e diz que passou toda a noite rezando pelo irmão dele. Nicolas a agradece e Rócio diz que eles a preocupam mais do que imagina. Nicolas pergunta por quê e se conhecem. Rócio diz que conhece eles há muitos anos e acredita que já é tempo deles saberem quem ela é e toda a verdade. Nicolas diz que não se lembra dela. Rócio diz que trabalhava na empresa Portilla, quando eles nem haviam nascido, e por isso estava muito preocupada pelo irmão dele e queria saber como estava. Nicolas diz que ele está melhor. Luiz está fora do hospital e, ao ver Rócio, liga para Nicolas para que eles parem de conversar. Rócio se afasta e agradece a Deus por salvá-lo. Mar ajuda Valéria a sair do quarto do hospital para ver Arthur. Ela o observa de longe e está preocupada com ele. O médico avisa Luiz que o filho dele está fora de perigo, mas continuará em monitoramento. Luiz pergunta se a senhorita que veio com seu filho segue bem. O médico diz que ela já está quase de alta. Valéria diz a Mar que só queria impedir o Arthur de dirigir estando bêbado, mas não conseguiu. Paula vê Priscila no hospital e afronta. Nossa, você demorou para vir. Priscila manda ela deixá-la em paz. Paula diz que pensou que ela iria ter um pouquinho de dignidade e não iria aparecer. Ela debocha de Priscila e diz que a obsessão que ela tem pelo Arthur vai acabar a destruindo. Ofélia diz a Valéria que ela precisa lhe explicar muitas coisas, e a primeira era o que estava fazendo no carro daquele menino. Mar diz à mãe que a irmã está muito cansada. A enfermeira chega ali e diz a Ofélia que o Sr. Portilla quer falar com ela. Susana retorna para casa. Glória liga para a prima e Susana pergunta quando ela irá ficar com sua filha. Glória diz que já está com sua filha e pergunta se o João não disse nada. Susana diz que ele não disse nada e Glória diz: Como assim? Se até a sua recomendada chegou à mansão Portilla. Susana se surpreende e Glória diz que o João disse que ela recomendou a senhora Garcia para que fosse substituí-la nesses dias na mansão. Susana fica furiosa. Luiz pergunta a Ofélia como está a Valéria. Ofélia diz que ela está muito fraquinha e não tem forças para fazer nada. Ela diz que teme que ela tenha complicações. Luiz diz que se elas precisarem de algo, já sabem onde encontrá-lo. Ele diz que está muito agradecido com a outra filha dela. Ofélia diz que a Mar é muito doce e que sempre ensinou suas filhas a dar sem esperar nada em troca. Hipócrita, ela diz que mesmo elas não tendo muitas coisas, sempre dão o que têm para as pessoas. Luiz pergunta a Ofélia se ela saberia por que a filha dela estava com seu filho. Ofélia diz que não sabe e que ainda não falou com a filha sobre esse tema. Luiz pede que Ofélia saia com suas filhas pelas portas do fundo do hospital, porque quer evitar que a imprensa formule um novo escândalo para sua família. Glória diz a Susana que o João disse que ela confiava cegamente na senhora Garcia. Susana diz que conhece a Ofélia, que ela é sua vizinha de toda uma vida e dissimula perante a prima que recomendou Ofélia, para não ficar feio para o filho. Ofélia vai até a frente do hospital e diz aos jornalistas que ficou sabendo que a mocinha que estava com o Arthur Portilla irá receber alta, mas que irá sair pelas portas do fundo. Priscila está vendo Arthur e Camila chega ali. Priscila pergunta a Camila quem é a mulher que estava com o Arthur no acidente. Camila diz que é melhor ela nem saber, e ninguém sabe o que seu irmão fazia com uma mulher daquele tipo.
Priscila diz que ninguém irá tirar o Arthur dela e precisa saber quem é essa mulher. Luiz diz a Graciela que a Rócio esteve com Nicolas e não quer saber dessa mulher perto de sua família. Ele diz que é capaz de tudo por sua família. Ofélia diz a Valéria que todos estão esperando ver ela lá fora. Valéria pergunta por quê. Ofélia mostra no jornal a notícia que saiu que ela estava com o Arthur Portilha na hora do acidente. Ela diz que assim é a vida dos ricos e que querem saber tudo. Valéria se chateia e Ofélia, feliz, diz que o nome dela está no jornal. Valéria diz que não gosta dessas coisas. E Ofélia diz: "E quem diria que você iria sair no noticiário antes da minha Mar? Agora você é bem famosa, meu amor." Luiz diz a Graciela que não pode permitir que a Rócio continue se aproximando da vida deles. Ele diz que seus filhos não podem descobrir a verdade, senão irá perdê-los para sempre, e que queria saber o que a Cecília conversou com a Rócio. Valéria recebe alta. Ela, Mari e Valéria estão saindo e Nicolas as vê. Ele reconhece Valéria, mas fica atrás da parede a observando. Valéria se levanta da cadeira de rodas e diz para irem logo, que já não quer mais estar ali. Ofélia diz: "Ai, meu amor, aproveita. Quando é que vamos estar em um lugar assim novamente?" Furiosa, Susana diz a Jacinto que o João se atreveu a dizer a Glória que recomendava a velha Ofélia para um trabalho na casa dos Portilha. Jacinto diz que isso não pode ser. Susana diz que o João está disposto a tudo para ganhar a confiança dessa maldita mulher. Mar, Valéria e Ofélia estão saindo do hospital pelas portas do fundo, e a imprensa está tudo ali tirando fotos. Ofélia se aproveita para se promover, enquanto Valéria apressa para ir embora. Elas entram no táxi e os jornalistas continuam com as fotos. Valéria pede que parem, enquanto Ofélia dá tchauzinho para as câmeras. Arthur já está consciente e Nicolas diz ao irmão que do jeito que ele estava, teria ido por ele. Arthur pergunta como está a moça que estava com ele. Nicolas diz que ela está bem, já saiu do hospital e questiona de onde ele a conhece. Arthur diz que ela é personal da academia. Nicolas diz que ela é filha da senhora Garcia, a mulher que entrou no lugar da Glória em casa. Depois, Luiz entra para ver Arthur e chama a atenção dele por ter dirigido bêbado. Arthur diz que não queria que isso tivesse acontecido. Luiz diz que é por isso que ele deve amadurecer, ou então terá que tomar medidas mais drásticas com ele. Susana vai atrás de Ofélia, bate em sua porta e manda ela mostrar a cara. Ofélia e as filhas chegam de táxi em frente da casa. Susana vai até Ofélia e diz que ela é uma maldita e se aproveitou de seu filho para se meter na casa dos Portilha. Ela dá um tapa na cara de Ofélia. Ofélia devolve o tapa e as duas brigam feio diante da vizinhança. Priscila entra para ver Arthur e diz que o acidente dele foi um sinal que demonstra que eles devem seguir juntos, e diz que o perdoa por tudo. Jacinto e João separam Susana e Ofélia. Susana jura a Ofélia que os Portilha vão saber o tipo de mulher que ela é e que fará a demitirem. Ofélia manda ela tentar se puder, mas ameaça que se meter com ela irá se arrepender. Já em casa, Ofélia diz às filhas que os Portilha não irão demiti-la, porque agora estão em dívida com elas. Valéria diz que eles já pagaram o hospital. Valéria diz que eles já pagaram o hospital para ela porque era obrigação deles, mas não era obrigação da Amar em doar sangue. Escondido, Jacinto conversa com alguém pelo telefone e diz que daqui a pouco irá para lá. Susana briga com João por ter inventado para a Glória que recomendava a Ofélia. Ela diz que ele fez ela passar o ridículo diante de todos. Tudo isso pela filha da Ofélia, e que ela deve ser tão ambiciosa e desgraçada quanto a mãe dela. João manda a mãe não falar assim da Mar, porque irá se casar com ela. Susana surta de ódio. Valéria explica tudo para Ofélia porque estava no carro de Arthur. Ofélia diz a Mar que ela salvou a vida do Arthur, e agora isso só está começando. Valéria pergunta o que a mãe irá fazer, e Ofélia diz que fará o que for. Paula diz a Leonardo que os jornalistas já sabem que o irmão dele estava com a filha da empregada, e isso é uma vergonha para a família.
Leonardo diz que seu pai ficará furioso. Paula diz que o marido deve se aproveitar disso para ficar bem com o pai dele na empresa. Leonardo diz que vai usar tudo de mal que o Arthur está fazendo a seu favor. Ofélia se zanga ao saber que a imprensa não disse nada sobre ela. No outro dia, Arthur recebe alta do hospital e Nicholas está acompanhando o irmão. A imprensa questiona Arthur quem era a moça que estava com ele no carro. Arthur surpreende Nicholas e os jornalistas ao afirmar que a moça é sua namorada. Os jornalistas interrogam Arthur. Arthur diz que eles estão juntos há 2 meses e que se conheceram saindo da academia. Graciela diz à família que tudo que rodeia a senhora Garcia é estranho, que eles acabaram de conhecê-la e já estão envolvidos em muitas coisas da família deles. Paula diz que o melhor seria essa melhor não voltar mais ali na casa. Camila diz à cunhada que pela primeira vez ela disse algo que faz sentido. Graciela diz que está de acordo e o melhor é que essa senhora não volte mais. Ofélia chega ali, dá bom dia e deixa o jornal em cima da mesa. Nicholas pergunta a Arthur se de verdade ele está saindo com aquela mulher. Arthur diz que ainda não. Nicholas diz que foi por isso que ele a chamou para ir ao hotel e que já tinha o avisado que não poderia misturar o trabalho com suas aventuras. Arthur diz que não chamou ela e Nicholas diz que tratou muito mal a filha da senhora Garcia. Ele diz que não sabe o que aquela senhora e suas filhas pretendem, mas ele não pode seguir esse jogo. Paula pergunta a Ofélia como está a filha dela, se está de repouso. Ofélia agradece por perguntar, diz que ela está melhor, ainda que precise de cuidados. Paula diz que então ela deveria estar com ela. Ofélia diz que não pode dar esse luxo e precisa trabalhar para manter sua família. Luiz chega ali e vê no jornal a matéria que Valéria se recusou a dar declarações sobre o acidente com Arthur. Valéria fica chocada ao ver nas redes sociais a declaração de Arthur dizendo que ela é namorada dele. Ela também descobre que Nicholas é irmão de Arthur. Leonardo pergunta ao pai se ele não acha estranho a presença da senhora Garcia e suas filhas. Luiz diz que graças à filha mais nova da Ofélia, o irmão dele está vivo e não irão discutir sobre isso. Ele diz que o filho tem coisas mais importantes para se preocupar do que perder tempo com fofoquinhas. Sabendo quem é Nicholas, Valéria vai pegar o dinheiro para devolver para ele, mas não o encontra em suas coisas. Ela se dá conta que foi sua mãe quem pegou o dinheiro. Ofélia manda a Mar ficar bem atenciosa com o Arthur quando ele chegar. Ela diz que se o Arthur não disser nada sobre a doação de sangue, ela deve lembrá-lo, porque se ele está vivo é por causa do sangue dela. Francisco liga para Luiz e diz que é uma verdadeira lástima a Priscila ter que descobrir que o Arthur já estava com outra mulher através de um acidente. Ele diz que sua filha está na boca do país e que agora decidiu tomar distância da família dele. Luiz diz que eles são amigos de toda uma vida. Francisco diz que não quer mais contato com eles e o que precisar ver dos negócios verá com seu advogado. Graciela diz a Ofélia que não vai servir de nada ela se fazer de muito útil, que sabe que a filha dela esteve no acidente e que a outra filha doou sangue. Ofélia diz que não foi nada. Graciela diz que foi, mas também não é para tanto, e conhece muito bem as mulheres como ela. Ofélia pergunta ao que ela se refere. Graciela diz que sabe o que ela está procurando, mas adverte que sua família já não as deve nada. Priscila chega à mansão gritando por Arthur e Camila pergunta o que houve. Priscila confronta a amiga por não ter dito que a mulher que o Arthur sofreu acidente é sua namorada. Camila diz que não tem ideia do que ela está falando, mas Priscila diz que o irmão dela declarou isso na imprensa. Arthur chega à mansão e Priscila o recebe com um tapa na cara e o chama de cínico. Arthur ri e diz: "Que boas-vindas." Ofélia avisa Mar que o Arthur chegou e ela deve ser muito doce como combinaram. À noite, Valéria vai à mansão Portilla para falar com a mãe. Luiz diz a Arthur que o Francisco ligou para ele e disse que vai se afastar deles pelo que ele fez para a filha dele. Arthur diz ao pai que já disse para Priscila que não quer nada com ela. Luiz diz que não sabe qual é o jogo dele, mas machuca todos ao redor e perdeu a amizade do Francisco por isso. Arthur diz que só está conhecendo a Valéria e Luiz diz que espera que com ela ele faça o que é certo,
porque além disso, ele deve a vida à irmã dela. Arthur descobre que Mar doou sangue para ele e diz ao pai que irá agradecê-la. Valéria exige falar com Ofélia. Luiz exige que a partir de agora Arthur respeite as mulheres e também a sua casa. Arthur, nervoso, diz que faria o que fosse para que sua mãe estivesse ali, que desde que ela se foi não suporta mais estar naquela casa. Luiz diz que ela não irá mais voltar e as coisas mudaram, que isso também o afetou, mas não é por isso que se comporta como um idiota que machuca a todos. Valéria acusa Ofélia de ter pegado o dinheiro de sua gaveta e manda ela devolver. Ofélia diz que não sabe nem de que dinheiro ela está falando. Valéria ameaça armar um escândalo na mansão se a mãe não der seu dinheiro. Ofélia tapa a boca da filha, diz que não pode perder seu trabalho e devolve o dinheiro para Valéria. Nicholas chega ali e confronta as duas, que gritaria é aquela. Paula diz a Leonardo que vê que ele pode muito mais, e é por isso que está ao lado dele, porque sabe que um dia ele se dará conta de tudo que pode fazer. Ela diz que ele merece ser o dono da empresa e daquela casa, e os irmãos dele devem respeitá-lo porque é o primogênito. Leonardo diz que sem ela não pode. Paula diz que então eles irão lutar juntos, pelo que é deles. Ofélia diz a Nicholas que sua filha só veio pegar algo e que ela fala um pouco alto. Nicholas diz que se ela tiver assuntos para resolver, que seja na porta de serviços. Ofélia diz que isso não voltará a acontecer e que ela já está de saída. Valéria diz que não. Diz a Nicholas que estava procurando ele. Ela pega o dinheiro e joga na cara dele e diz que ele se esqueceu no dia que a humilhou. Nicholas diz que não esqueceu nada, porque era aquilo que ela estava querendo aquela noite. Valéria vai para cima dele, mas Ofélia a aparta e pergunta o que ela tem. Valéria diz à mãe que aquele homem é muito mau. Graciela chega ali e diz a Valéria que o Arthur não está em condições de receber visitas assim. Valéria diz que não veio ver o Arthur, mas já esclareceu o que queria. Ela vai embora. Paula segue manipulando Leonardo para que ele brigue pela herança da família. Ofélia diz a Nicholas que quer pedir desculpas pelo escândalo que sua filha armou. Nicholas diz que ela não precisa se preocupar. Ofélia diz que acredita que aquilo foi uma confusão, porque alguém tão educado quanto ele não seria capaz de insultar nenhuma mulher. No dia seguinte, Mar percebe que o perfume de Cecília ficou em sua jaqueta e diz a si mesma que precisa devolver. Ofélia e Mar veem nas redes sociais a declaração de Arthur, dizendo que ele e Valéria são namorados. Arthur diz a Lupita e Rosa que está procurando seu tablet, mas não o encontra. Elas o ajudam a procurar. Paula e Leonardo passam ali na frente e Arthur diz que está procurando seu tablet. Paula fica tensa e Leonardo diz que está com ele, que pegou sem querer pensando que era o seu. Ele vai no quarto pegar e Arthur o agradece. Jacinto pergunta a Susana por que não falam com o João e explicam quais são os problemas deles com a senhora Garcia e suas filhas. Susana se nega, diz que já é muito tarde para isso e pensa em dizer toda a verdade para a Glória, para que assim Ofélia seja demitida da mansão. Nicholas manda investigar a vida de Valéria Garcia. Arthur vê a foto de Mar em seu tablet, sorri e diz: é ela. Valéria é demitida da academia e ela fica indignada. Mais tarde, Arthur chega à academia e diz ao gerente que precisa falar com a Valéria, mas não a encontrou. O gerente diz que ela já não trabalha mais na academia, que teve que demiti-la por não cumprir as regras da empresa. Arthur diz que não tinham por que demiti-la e que irá falar com seus contatos sobre isso. Ele descobre através de Helena onde Valéria está. Graciela tira a onda da cara de Paula e diz que antes ela saía em catálogos e não em revistas. Paula diz que espera que todos esses escândalos com o Arthur acabe logo, para que assim ela retorne para sua casa. Graciela pede que ela não se preocupe, porque diferente dela, tem uma casa para morar e chamar de sua. Arthur chega onde Valéria está e diz que eles precisam conversar. Valéria pergunta o que ele está fazendo ali e que deveria estar descansando. Arthur diz que sabe que demitiram ela da academia, sabe que é sua culpa e que quer ajudá-la. Paula manda Mar limpar o ateliê de Cecília.
Arthur diz a Valéria que quer que ela seja sua personal particular. Valéria nega e Arthur pergunta se ela pode ser sua namorada. Valéria diz que não gosta dessas brincadeiras e alega que não é o tipo de mulher que ele gosta. Arthur diz que gosta dela assim, e talvez seja porque quer algo real, e ela tem algo especial em si. Valéria diz a Arthur que ele nem sabe o que está dizendo. Arthur diz que nunca teve tanta certeza do que disse, e desde o dia que ela entrou em seu carro havia sentido algo assim. Ele diz que ela é única, e Valéria derrama lágrimas ao ouvir essas palavras. Mar chega ao ateliê para limpar, e fica encantada pelas obras de arte feitas por Cecília. Camila surpreende e pergunta que infernos ela faz ali. Mar diz que estava limpando, mas Camila diz que ela não tem nada que fazer ali. Ela humilha Mar, manda não entrar mais ali e a chama de maldita intrometida. Ofélia chega ali e Mar diz que só estava limpando. Camila grita, dizendo que ninguém pode entrar ali. Graciela e Paula chegam ali. Mar diz a Paula que é bom ela ter chegado, pois foi ela quem pediu para ela limpar o ateliê. Paula, cínica, diz que nunca disse isso. Camila diz que com certeza ela queria roubar. Ofélia diz que isso é um mal-entendido, e Camila diz a Mar que a odeia. Leonardo aproveita a ausência do pai na empresa para tomar decisões importantes e cancela o projeto de Nicolas das roupas esportivas. Valéria sorri sozinha e começa a se apaixonar por Arthur. Arthur fica vendo uma foto de Valéria, encantado por ela. Na cozinha da mansão, Mar chora e Ofélia garante que ela não vai chorar por essas desgraçadas. Mar confirma para a mãe que a Paula pediu que ela limpasse o ateliê. Ofélia diz que a Paula é uma maldita, que ela pensa que é mais inteligente, mas não sabe o que a espera. Camila diz a Luiz que a filha da empregada estava metida no ateliê de sua mãe. Graciela diz que ela estava limpando. Luiz consola a filha, diz que isso é difícil, mas devem seguir em frente. Camila diz que não quer que ninguém entre lá. Paula diz que, como sempre, as filhas da senhora Garcia fazendo o que querem. Nicolas recebe as informações de Valéria. Ele também descobre que o irmão cancelou seu projeto e fica revoltado. Ofélia diz a Luiz que a senhorita Camila se chateou com sua filha porque estava limpando o ateliê, que elas não querem problemas, mas ele sabe que sua Mar é uma boa menina. Ela diz que sua filha sempre foi muito tímida e não quer que ela sofra esses tipos de humilhações. Luiz pede desculpas e diz que isso não se repetirá. Graciela diz a Paula que tem certeza que tudo o que aconteceu foi culpa dela. Paula se faz a sonsa, mas Graciela diz que ela não a engana. Ela diz que ela manipula o Leonardo porque ele é um idiota. O Luiz tolera ela, mas ela não é cega e vê as intenções dela. Ofélia leva água para Arthur e pergunta desde quando ele e sua filha estão juntos. Arthur diz que isso ela deveria falar com a Valéria. Ofélia diz que ele estava com ela no dia do acidente e espera que ele não esteja brincando com ela. Arthur diz que é melhor ela falar com a Valéria, que ela vai saber explicar melhor. João liga para Mar e diz que precisa ver ela à noite, que precisa dizer algo muito importante. Nicolas enfrenta Leonardo e pergunta quem ele pensa que é para frear seu projeto. Leonardo diz que é o filho mais velho de seu pai. Nicolas diz que a resposta dele o entristece, porque só comprova que ele não sabe nada da empresa. Leonardo diz que só está vendo pelos interesses da família e da empresa. Nicolas diz que ele perdeu a cabeça e afirma que seguirá com seu projeto e é melhor não se meter com ele. À noite, Ofélia e Mar estão saindo da mansão e Ofélia avista Rócio de longe olhando para a casa. Ela diz a Mar que tem uma mulher que está rondando a casa e teve a impressão de que ela estava discutindo com o Sr. Luiz. Ofélia diz que tem todos os dados dessa mulher e irá atrás disso para descobrir o que existe entre ela e o Sr. Portiller. No jantar da mansão, Luiz diz a Leonardo que o que ele fez hoje na empresa não quer que se repita. Ele diz que ele não pode tomar decisões sem seu consentimento. Leonardo se levanta e exige que o pai lhe dê mais espaço na empresa e seu devido lugar. O clima fica tenso e Paula acha tudo muito bom. Ofélia pergunta a Valéria por que ela não lhe contou que ela e o Arthur tinham uma relação. Valéria diz que não há nada entre eles, que eles não são nada.
Luiz questiona Leonardo qual é o lugar que corresponde a ele. Leonardo diz que é o braço direito dele. Luiz diz que isso é uma decisão que é ele quem deve tomar. Mar e João se encontram e ele comenta que sua mãe está furiosa depois do que descobriu. Mar diz a João que a relação deles é quase impossível, porque a mãe deles irão fazer o que puderem para separá-los. João diz que isso depende deles. Ele se ajoelha e pede Mar em casamento. Luiz diz a Nicolas que ele pode seguir com seu projeto, e com a forma dele ser já o ajuda muito. Pai e filho se abraçam. Mar aceita se casar com João e os dois se beijam com muito amor. João coloca o anel em Mar e os dois estão muito felizes. João diz que eles casados, ninguém poderá impedi-los, que ao seu lado nada irá faltar e trabalhará duro por ela. Mar diz que irá conversar com sua mãe, e João diz que se ela não aceitar, eles podem ir para longe para serem felizes. Mar diz que tem certeza que será a mulher mais feliz ao lado dele. Mais tarde, Mar diz a Valéria que ela gosta do Arthur, que ela entrou no carro dele, é porque se importa com ele. Valéria pede que Mar deixe esse tema de lado. Mar confessa à irmã que ela e o João estão comprometidos e mostra o anel para a irmã. Valéria diz a Mar que ela é muito novinha para se casar. Mar diz que ela e o João se amam e diz que pensou que ela iria apoiá-la. Valéria diz que entende que eles queiram estar juntos, mas ela tem muitas coisas para conquistar antes de pensar em casamento. Mar se revolta e as duas discutem. Ofélia chega ali, questionando as filhas. Paula diz a Leonardo que ele não pode se deixar vencer e está muito orgulhosa pelo que ele fez hoje. Valéria inventa para Ofélia que elas estavam discutindo pelo tema do Arthur e que já disse que eles não têm nada. Depois, quando Ofélia sai, Valéria aconselha a irmã a romper aquele compromisso para que algo pior não aconteça. No dia seguinte, Ofélia vai atrás de Rócio, mas a vizinha diz que ela saiu bem cedo. Ofélia descobre que Rócio mora sozinha e pede que a vizinha não comente nada sobre sua visita com ela, pois as duas são amigas e quer fazer uma surpresa. Mar se aproxima da casa de João para falar com ele. Susana aparece ali fora, puxa Mar e exige que ela pare de procurar seu filho. Mar diz que eles se amam. Susana diz que isso jamais irá funcionar e fará o que for para que seu filho se esqueça dela. Mar pergunta por que Susana a odeia tanto. Susana diz que ela é igual à mãe dela. E se ela não deixar seu filho pelas boas, vai fazer pelas más. Ela joga Mar nos sacos de lixo que está no chão.